Abram comigo a Santa Escritura, na Epístola de Paulo aos Colossenses. Colossenses, no capítulo 3. Eu faria a leitura dos versos de número 5 ao verso de número 11. E diz assim a poderosa palavra do nosso Deus: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém Cristo é tudo em todos. Até aqui, irmãos. Irmãos, a Escritura usa muitas expressões para falar do homem que é salvo por Deus. Há milhares de expressões. Ela o chama de filho de Deus, herdeiro, justificado, remido. Só que existem algumas expressões que estão relacionadas à natureza do homem, que é totalmente transformada, modificada. A Escritura chama o homem de nova criatura, ou o chama também de novo homem. E isso acontece, irmãos, porque realmente há uma mudança naquele que crê em Cristo. A sua natureza é totalmente transformada, de modo que ele se torna outra criatura, ou outro homem. Para entendermos um pouco melhor isso, imagine uma lagarta que vive rastejando por aí, uma lagarta que come folhas, e a sua vida é limitada ao seu mundo pequeno, onde ela rasteja, come folhas. E chega um momento da lagarta que ela passa por um momento de metamorfose. Ela entra em um casulo e ela começa a ser transformada, a sua forma antiga passa a ser desfeita e ela ressurge como uma borboleta. E se você notar, a borboleta não tenta viver como uma lagarta. Por quê? Porque ela teve a sua natureza totalmente transformada, de modo que agora ela vive como borboleta e não mais vive como uma lagarta. Irmãos, essa simples ilustração é só para nós entendermos que assim deve ser a vida do cristão. O cristão que colocou todo o seu coração em Cristo Jesus não deve viver mais como o velho homem. Por quê? Porque agora ele é chamado de novo homem, ou de nova criatura. E Paulo deseja, irmãos, que os crentes de Colossos e também nós tenhamos essa coerência de vida, que nós vivamos de acordo com a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Nós somos novo homem. Bem, irmãos, na mensagem passada nós vimos que Paulo falou aos crentes de Colossos como eles deveriam viver à luz da nova vida que eles têm em Cristo. Paulo disse que eles deveriam buscar as coisas lá do alto, e o motivo para isso foi porque os crentes já ressuscitaram com Cristo. Por causa da ressurreição de Cristo, e os crentes ressuscitaram com Cristo, eles devem buscar as coisas lá do alto. Paulo também disse que eles devem pensar nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Por qual motivo, Paulo? Porque morrestes. Ele diz isso no verso 3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. A vida dos crentes, a nossa vida, está guardada por Deus. E ela espera a manifestação do dia em que Cristo também se manifestar. Paulo diz que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós, a nossa vida, será manifestada com Ele em glória. Isso significa que um dia nós receberemos um corpo glorificado e seremos totalmente transformados de glória em glória. Irmãos, isso aqui é muito importante para nós,
do que Paulo está falando agora, porque, infelizmente, muitos cristãos não vivem da forma como deveriam. Muitos cristãos não vivem de modo coerente com a sua nova identidade. Por isso, o tema desse sermão é Despidos do Velho Homem e Revestidos do Novo. Nós somos revestidos do novo homem, por isso precisamos viver de modo coerente. E eu quero ver duas coisas com vocês, seguindo as ordens do apóstolo Paulo. Primeira coisa, irmãos, para viver de modo coerente com a nova natureza em Cristo, faça morrer a natureza terrena. Faça morrer a natureza terrena. Veja os versos 5 a 7. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. A primeira ordem, irmãos, que o apóstolo Paulo dá após falar no que os cristãos devem buscar ou pensar, ele diz: façam morrer a vossa natureza terrena. É interessante, irmãos, porque se você juntar as coisas, Paulo já disse assim: olha, vocês morreram com Cristo. E agora ele está dizendo: olha, façam morrer a natureza terrena. Paulo está falando de coisas distintas. De uma certa forma, nós já morremos para o mundo, mas de outra forma, nós temos que fazer morrer a nossa natureza pecaminosa aqui na terra. E isso, irmãos, é um processo que nós conhecemos como santificação. Santificação é um processo que começa quando nós somos salvos por Deus. No momento em que Deus salva e Ele implanta nova vida em nós, nós começamos em um processo que nós nos parecemos mais com Cristo dia após dia. A santificação dura até o final da nossa vida, irmãos. É claro que todos nós que somos verdadeiros crentes gostariam de receber uma seringa de santificação e estar totalmente sem pecado, mas não é assim. Nós temos que lutar contra os nossos pecados, contra os nossos desejos pecaminosos. Irmãos, a lista que Paulo apresenta parece ser um relato da nossa sociedade, um retrato perfeito. Todos os pecados que Paulo lista são pecados de cunho sexual, falando a respeito de desejos interiores que se mostram de forma tão escrachada nos nossos dias. E esses desejos ou esses atos, irmãos, não são pecaminosos em si, quando feitos dentro do casamento. Toda essa lista são pecados que estão fora do casamento. Fora do casamento, tudo o que está aqui é pecado. No ambiente do sagrado matrimônio é que Deus se alegra por essas coisas serem feitas da maneira como Ele requer. Eu talvez não me aprofunde tanto nesses pecados por conta de algumas crianças que estão neste meio, então eu creio que seja mais sábio eu não me aprofundar em certos termos. Mas infelizmente, irmãos, a imoralidade desses pecados é muito comum nos nossos dias. E isso acontece porque nós não fazemos morrer os nossos desejos. Ainda que esses desejos aqui, irmãos, sejam pecados públicos, pecados que nós podemos ver, e você talvez diga assim: olha, Thales, mas eu nunca cometi esses pecados aqui. Nunca cometi esse primeiro pecado, ou esse segundo, ou esse terceiro, nenhum desses pecados exteriormente. Jesus Cristo disse que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. É claro, isso serve para ambos, tanto para o homem quanto para a mulher. Por isso, se você já teve um desejo impuro para com o seu próximo, Cristo diz: você é um adúltero. Irmãos, precisamos sempre ter isso em mente. O que a Escritura fala é para nós, não é para o outro, é para nós. A palavra nos diz: nós somos adúlteros, porque o nosso coração, irmãos, é pecaminoso e nós precisamos fazer morrer. É interessante que o último pecado que Paulo lista é a avareza. A avareza, irmãos, é o pecado da ganância. É aquele pecado em que nós queremos sempre mais. E os pecados relacionados a esses todos os pecados aqui são pecados insaciáveis. Você começa e você sempre quer mais. Você sempre quer mais. Você nunca está satisfeito.
é algo insaciável, que Paulo chama a avareza de idolatria. Por que idolatria? Porque visa a si mesmo, tem um benefício próprio, busca se satisfazer, busca se exaltar, e não exaltar a Deus. E talvez alguém pode perguntar, mas Thales, como é que eu faço morrer a minha natureza terrena? Irmãos, a primeira coisa é deixando de alimentá-la. Quando nós não alimentamos a nossa natureza terrena, nós estamos fazendo-a morrer. Por exemplo, quando você deixa de ir a lugares que te induzem ao pecado, quando você corta hábitos que o levam a pecar, quando você deixa de ocupar o seu coração com coisas pecaminosas, você está fazendo morrer a sua natureza. Por quê? Você não está mais a alimentando. Segunda coisa é usando os meios de graça. Irmãos, nós temos tantas coisas que Deus nos dá para sermos santificados e nós não fazemos uso delas. Por exemplo, a leitura da palavra. É um meio de graça, Deus nos santifica por meio dessas coisas. Quando lemos a palavra do Senhor, pedindo orientação, misericórdia, Deus está nos santificando. Quando também oramos a Deus com o coração contrito, quebrantado, humilde, buscando o Senhor, pedindo o auxílio, misericórdia, Ele nos santifica. Este momento no qual nós estamos como igreja, adorando o Senhor, juntos, cantando hinos, cânticos espirituais, Deus está nos santificando neste momento. Irmãos, precisamos fazer morrer a nossa natureza terrena. Quando deixamos essas coisas de lado, nós começamos a alimentar mais a nossa carne. Nós estamos descumprindo a palavra do Senhor. E veja o motivo pelo qual Paulo está falando tudo isso. No verso 6 ele diz: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É por conta desses pecados que Deus se ira e a ira dele vem. Os pecados atraem a ira de Deus, meus irmãos. Aqueles que violaram a lei de Deus e não se voltaram a Cristo em arrependimento serão responsabilizados por conta desses pecados. Os pecados são um ataque à santidade de Deus. Deus é justo, é um justo juiz. Ele não pode contemplar o mal. Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar a maldade. E nós, irmãos, somos especialistas em fazer o mal, se Cristo não salvar e não mudar o nosso coração. E se nós estamos nesses pecados, irmãos, que Paulo está listando aqui, nós devemos fazer morrer esses pecados, porque a ira de Deus vem. Certamente, onde há pecado, há julgamento de Deus, há punição, há ira do nosso Senhor. E aquele que foi regenerado por Deus, irmãos, não tem esse estilo de vida. O apóstolo João diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. É por isso que quando nós olhamos para um cristão que vive na prática do pecado, as Escrituras dizem que ele é mentiroso. Se ele vive na prática do pecado, ele não é um verdadeiro cristão. Ele não foi regenerado por Deus. Pecado é coisa séria, irmãos. Em Efésios 5, verso 5, Paulo diz: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo. Os que vivem na prática do pecado, irmãos, por conta dos seus pecados, por conta de não nascerem de Deus, não herdarão o reino dos céus. Esses pecados atraem o desagrado de Deus. E veja que no verso 7, Paulo dá mais uma razão. Ele diz: olha, vocês tinham uma outra vida, agora vocês têm uma vida nova. Vocês não são mais como eram antes. Vocês têm uma nova identidade em Cristo. Vocês andaram assim anteriormente, quando viviam nelas. Agora não. Vocês são regenerados por Deus. Por isso, façam morrer a natureza terrena. E isso aconteceu conosco, irmãos. Se nós estamos aqui buscando a Deus verdadeiramente, somos de fato cristãos, nós tínhamos uma vida do qual nós a abandonamos. Nós tínhamos uma vida em que andávamos em obras malignas, obras que desagradavam a Deus, mas agora não. Agora temos uma vida completamente transformada. Uma vida em que nós temos que viver de modo coerente com essa nova identidade que nós temos. Nós nunca podemos esquecer, irmãos, que quando Deus nos salva, Ele nos salva para a santificação.
Em Efésios, capítulo 1, Paulo diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Deus nos salva para que sejamos santos. E Paulo também diz que nós somos feituras de Cristo, criados nele para as boas obras. Irmãos, se nós somos de fato cristãos, nós devemos perseguir a santificação de vida. Se nós somos escolhidos para ser santo. Por isso, irmãos, é necessário que nós tratemos a pureza com mais seriedade. Nós devemos tratar a pureza com mais seriedade. A nossa sociedade, irmãos, está afundada neste pecado. Se nós sairmos da igreja agora, olharmos para o bairro, nós veremos todos esses pecados aqui sendo cometidos em público. Facilmente nós podemos olhar para essa lista e falar assim: aquele pecado está ali, esse outro pecado está ali. É totalmente, a nossa sociedade está totalmente afundada no pecado. E isso não afeta somente os adultos. Esses pecados também afetam os menores, de forma que eles crescem e possuem a mente totalmente corrompida para o casamento. Eles têm uma mente totalmente mundana sobre os relacionamentos de um cristão. Por isso, os pais devem proteger os seus filhos. Pai, você deve proteger o seu filho dessa mentalidade de que o homem vê a mulher como um objeto ou como algo inferior para o seu uso, ou que o matrimônio, o sagrado matrimônio, é coisa de gente brega, coisa de gente ultrapassada. Irmãos, Deus se alegra com o casamento. Por isso, nós devemos ensinar para as crianças que ter pureza no relacionamento é uma coisa muito boa, é algo que Deus se agrada. E quando chegarem no casamento, será o momento adequado para praticar e ter uma vida muito boa com o seu cônjuge. Um dos grandes males, meus irmãos, dos nossos dias é o uso da internet. Ela tem contribuído muito, irmãos, para o desfecho de muitos relacionamentos, para a destruição de muitos casamentos. A internet mal usada é uma fonte que Satanás gosta muito. O uso do Instagram, do TikTok e muitas outras redes, plataformas, fazem com que os cristãos fiquem totalmente erotizados. Tem uma mente totalmente mundana, totalmente moldada pelo pecado. Irmãos, precisamos retirar isso da nossa vida. A nossa vida não é moldada por essas coisas. Os homens devem tratar este pecado, irmãos, com ainda mais seriedade. Nós que somos homens temos impulsos que as mulheres não têm. Nós temos mais desejo do que elas naturalmente. É muito mais fácil nós olharmos para uma mulher e pecarmos do que uma mulher olhar para um homem e então pecar. É claro, esse pecado acontece de ambos os lados, mas com mais seriedade deve ser o nosso trato para com esse pecado, porque nós somos mais visuais. Isso é algo natural, Deus nos criou assim. Por isso temos que fazer morrer a nossa natureza. Irmão, se você possui fraquezas referentes a esse pecado, Cristo diz assim a você: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Cristo quer que você tenha uma atitude radical para com o pecado. Se as redes sociais estão te fazendo mal, corta. Se tal coisa está te fazendo mal, corta. Se tal coisa te atrapalha, corta, tira, abandona, faça morrer. Não viva no pecado. Talvez, irmão, você não tenha ainda pecado por ato. Você talvez não tenha um pecado tão escrachado, tão feio, público, de modo que as pessoas possam se desagradar de você. Mas se você alimenta esse pecado no seu interior, dia após dia, em um determinado momento você estará afundado neste pecado. Lembre-se, Paulo chama de avareza, que é a idolatria. Por quê? Você está se satisfazendo e dessa forma é algo insaciável, vai crescendo, crescendo, é a ganância, vai crescendo cada dia mais. Se você não tratar o pecado, essa será a sua vida. Por isso, irmãos, essa é a primeira ordem de Paulo: faça morrer a natureza terrena. A segunda coisa, a ordem de Paulo, é
despoje-se das práticas pecaminosas. Despoje-se das práticas pecaminosas. Vejam o verso 8 a 11. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Mas interessante, a palavra que Paulo usa agora para falar a respeito desse abandono dos crentes para o pecado é a palavra despojar, que é usada para falar a respeito das vestes, da nossa vestimenta. Paulo está querendo que os cristãos se despojem das suas práticas pecaminosas. Por quê? Porque há certas roupas que são adequadas para o novo homem e há certas roupas que não são. Então ele novamente apresenta uma lista de pecados que devem ser abandonados. E o primeiro pecado dessa segunda lista é a ira. Se vocês perceberam, Paulo disse que a ira de Deus vem sobre todos aqueles que são filhos da desobediência e pecam contra o Senhor, mas o homem deve se despojar da sua ira. Porque Tiago diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tomemos muito cuidado, irmãos, principalmente nós que somos homens, para não nos irarmos contra o nosso próximo, contra aqueles que nós mais amamos, porque nesses momentos de ira ou de indignação, que é o próximo pecado que Paulo lista, é que nós tratamos os outros com falta de respeito ou falamos coisas que machucam. Temos que tomar muito cuidado com esse pecado. A ira e a indignação são aquela explosão de raiva na qual a gente trata o outro de forma indevida. Um dos nossos problemas, irmãos, é minimizar esse pecado. A gente tem algumas frases que a gente usa. Por exemplo, quando nós vemos alguém se irando ou muito indignado, a gente fala assim: olha lá, fulano está fora de si. Irmãos, é mentira. Fulano está demonstrando quem ele realmente é. Ele não está fora de si. Ele é aquilo ali. Ira, indignação. Por quê? Porque ele alimenta aquilo no coração. E uma hora ele explode. E ele está fora de si? Não. É exatamente quem ele é. Toda maldade, maledicência, que é falar mal dos outros, e a linguagem obscena, também devem ser abandonados, meus irmãos. As Escrituras falam de mudar de vestes, falando sobre atitudes pecaminosas. É como se nós tivéssemos que renovar o nosso guarda-roupa. É claro que nós homens fazemos isso com muito menos frequência do que as mulheres. Mas nós temos que, de um modo espiritual, renovar as nossas vestes, renovar o nosso guarda-roupa. É interessante porque há muitos que são muito apegados às suas vestes, assim como há ímpios ou até mesmo cristãos que são muito apegados aos seus pecados e não querem se desvencilhar deles. Isso é muito comum. Mas a ordem de Deus, irmãos, não é que tiremos a nossa veste e então coloquemos-a de novo. Não, a gente pega essa veste, tira, abandona, deixa de lado. Porque a gente agora é revestido de um novo homem. E essa veste não combina com o novo homem. Nós devemos abandonar esses pecados. E a razão para o cristão mudar as suas vestes é porque ele teve uma mudança na sua identidade. É novo homem, nova criatura. Um certo pregador puritano, irmãos, disse assim: não existem mais do que dois homens vistos de pé diante de Deus, Adão e Jesus Cristo. E esses dois homens têm todos os outros pendurados dos seus cintos. Por que Adão e Cristo têm todos os outros homens pendurados nos seus cintos? É essa expressão que esse pregador usou. Porque ambos são representantes, são os cabeças da humanidade. A Bíblia fala que aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados estão em Adão, e os que estão mortos, foram salvos, estão em Cristo. Os que são velho homem estão em Adão, os que são novo homem estão em Cristo. As velhas criaturas estão em Adão e as novas criaturas estão em Cristo.
Só existem esses dois povos, meus irmãos. E você deve se perguntar em que lado você está. Você é nova criatura ou velha criatura? Você é novo homem ou velho homem? E esse novo homem também não mente, qual Paulo fala no verso 9: não mintais uns aos outros, e a razão, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem. Essa parte é importante, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Mas Deus, ao criar o homem, disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem é imagem de Deus. E por conta do pecado de Adão, irmãos, a imagem de Deus no homem foi corrompida. A imagem foi desfigurada, mas não foi perdida. Mas o interessante é que, ao regenerar o homem, o crente passa por um estágio ou por um processo no qual a imagem de Deus vai sendo renovada dia após dia. E essa palavra, irmãos, que se refaz, significa que se renova. Ou seja, no momento em que Deus nos salvou, Ele começa a fazer com que a nossa imagem de Deus seja renovada, constantemente renovada. E duas coisas interessantes sobre essa expressão que se refaz. Primeiramente, irmãos, na língua grega e também na nossa, ela está no presente. Isso indica um processo constante. Dia após dia, nós estamos sendo renovados à imagem de Cristo. Dia após dia, Deus nos santificando, nós estamos tendo a nossa imagem de Deus sendo renovada. E a segunda coisa é que essa expressão está na voz passiva, ou seja, nós não somos ativos nessa obra de fazer a nossa imagem de Deus mais parecida ou renovada. É Deus quem faz em nós. É claro, nós temos responsabilidade. Nós temos que, dia após dia, buscar a santificação, buscar agradar a Deus, ler a Bíblia, orar, estar com o povo de Deus em comunhão, buscando o Senhor. Mas quem nos refaz, quem renova a nossa imagem de Deus, é o próprio Senhor, o próprio Espírito Santo. Interessante porque Paulo diz que esse novo homem se refaz para o pleno conhecimento. Irmãos, conhecimento aqui, Paulo não está falando somente de coisas intelectuais. É um conhecimento também experimental ou experiencial. Sabe por quê? Não se trata somente de ter informações. Ter informações sobre uma pessoa não é o mesmo que conhecê-la em um relacionamento. Conhecendo-a no relacionamento, você tem informações sim sobre ela, mas você conhece de fato. É diferente do que ter só informações. Isso significa que é possível ter conhecimento sobre Deus e não conhecê-lo de fato. É possível que alguém leia a Bíblia, leia vários livros sobre teologia, leia muito, e essa pessoa nunca provou que o Senhor é bondoso. E essa pessoa nunca provou que Deus é amoroso. Ela sabe tanto a respeito do atributo do amor, mas nunca experimentou o amor de Deus. Mas o novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, tem essas coisas. Conhece de fato quem Deus é. Irmãos, uma das frases que foram muito usadas há alguns anos foi que a roupa que você usa não define quem você é. Irmãos, nos moldes bíblicos define sim. Se você tem as roupas do novo homem, você é nova criatura. Se você tem as roupas do velho homem, você ainda está em Adão. E essa gloriosa transformação, irmãos, a imagem de Deus não tem limite racial, religioso, cultural ou social. É por isso que Paulo dá uma lista tão grande. Ele diz, no qual não pode haver grego nem judeu. E ele vai falando. Por quê? Porque esse refazer ou renovação da imagem de Deus no homem não tem limite racial ou cultural. É feito em todos aqueles que creem em Cristo, que creem no Senhor. Todos são iguais perante o Senhor. É por isso que Paulo diz que Cristo é tudo em todos. Irmãos, olhando para esse texto, nós precisamos saber que vários dos pecados que Paulo lista estão relacionados à nossa língua. Paulo fala a respeito da maledicência, que é falar mal dos outros, e também da linguagem obscena do vosso falar.
Devemos saber que o cristão deve ser uma fonte que jorra palavras doces. Tiago diz: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Irmãos, da nossa boca não pode proceder bênção e maldição. Se nós somos de fato um novo homem, as palavras devem condizer com essa nova natureza que nós temos. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua deve falar do que é santo, do que é bom, do que é justo. A nossa língua não deve ser usada para prejudicar o próximo, porque nós somos uma família. Nós não devemos falar mal uns dos outros. Infelizmente, esse pecado acontece muito em algumas igrejas. Há muitos crentes que têm prazer em falar mal do próximo, falar mal do pastor, falar mal dos presbíteros, falar mal dos diáconos, ou falar mal de qualquer outro membro do corpo de Cristo. Não devemos usar a nossa língua dessa forma. Se a sua boca não é usada para a glória de Deus, despoje-se dessa vestimenta. Despoje-se disso. A linguagem obscena, irmãos, muitas vezes é acobertada e legitimada pela diversão. Não é muito incomum nós vermos crentes fazendo piadas imorais, ou rindo de piadas imorais. Irmãos, a linguagem obscena deve ser abominada por nós. O uso de palavrão e palavras imorais devem ser também totalmente abandonadas. O novo homem não usa palavras de baixo calão, não fala palavrões, não usa palavras torpes. Mas Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Veja o que sai, são frutos maus. Ou seja, a árvore pode ter indicativos que é má. Por isso nós devemos sempre olhar para o nosso coração. Também, irmãos, nós não devemos mentir. Paulo diz: não mentais uns aos outros. Em Apocalipse há uma lista daqueles que não herdarão o reino dos céus. E é dito assim: quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago de fogo que arde em enxofre, a saber, a segunda morte. Interessante, irmãos, os mentirosos estão na mesma lista que os assassinos, que os idólatras, que os impuros. Precisamos tomar cuidado porque a mentira é multiforme, ela aparece em várias formas diferentes. Existe a mentira completa, que a pessoa muda totalmente os fatos, fala coisas totalmente erradas, mentirosas, para ter algum benefício próprio. E existe também a meia-verdade, que é uma mentira inteira. A pessoa apresenta somente uma parte, ou ela exagera tanto, ou ela deixa detalhes importantes. Mentira. Isso tudo é mentira. Isso deve ser abandonado por nós, irmãos, porque nós nos despojamos do velho homem e nos revestimos do novo. Irmãos, para concluir, Deus ordena que nós, irmãos, que nos despimos do velho homem e nos revestimos do novo, nós façamos duas coisas. Primeiro, que nós façamos morrer a nossa natureza terrena. E segundo, que nós nos despojemos das nossas práticas pecaminosas. Irmãos, há um modo de viver ou um modo de se vestir que combina com o novo homem de Deus. E é necessário que sempre nos lembremos disso. As nossas obras testificam a respeito da nossa natureza. Se você olha para si mesmo, vê que as suas obras são más, que você está produzindo frutos maus, é um mau indício. É um mau indício. Mas se você olha para a sua vida, você faz morrer a sua natureza terrena, você se despoja ou tenta se despojar dia após dia das suas obras pecaminosas, isso é um indício que você foi revestido do novo homem. Paulo diz aos Gálatas: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Meu irmão, você crucificou a sua carne com as suas paixões? Precisamos nos perguntar isso, irmãos. Mas, Thales, tudo o que você disse até agora para mim não fez sentido. Não tenho desejo por ser santificado. Durante a minha semana não tenho desejo em ser mais santo. Não tenho desejo em ler a Bíblia, não tenho desejo em orar, não tenho desejo em pensar nas coisas do alto ou buscar as coisas do alto.
tampouco fazer morrer a minha natureza ou me despojar das minhas obras pecaminosas. Irmão, se você pensa assim ou tem esses desejos, corra para Cristo. Somente em Cristo você será revestido do novo homem. Somente crendo no sacrifício do Senhor Jesus é que você será transformado, regenerado por Deus. Você será despido do velho e revestido do novo homem. Caso contrário, você não herdará o reino dos céus. No final dessa vida, no porvir, haverá somente sofrimento. Mas a boa nova é essa. Cristo diz que se nós colocarmos a nossa fé nele, nós temos vida e vida em abundância. Que Deus nos ajude, irmãos, a colocar tudo isso em prática. Amém. Irmãos, como resposta, nós iremos entoar o hino 351, Belas Palavras de Vida. Ao som do instrumental, eu peço que a igreja se coloque de pé.